Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu ainda tenho fome. Pode olhar para o irmão do lado e dizer para ele isso. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede. Aleluia. Fome dele, sede dele, amém? Se você puder, abra sua Bíblia, carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1, verso de número 9. Colossenses capítulo 1, verso 9. Diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vocês e de suplicar que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Algumas traduções dizem agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Para quem não me conhece, quem nos visita aqui primeira vez? Eu sou o Tiago Abá, uma honra receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Sou pastor dessa igreja há quase 10 anos. Minha esposa está lá no fundo. Temos 2 filhos, a Alice e o Murilo. A Alice tem 8 e o Murilo tem 3. Vai fazer 3 agora, dia 27. Sejam bem-vindos. Vocês estão em meio a um povo muito de Deus, o povo mais lindo que a terra já viu, que é os filhos do Senhor, né, gente? E diga-se de passagem, aqui tem um aglomerado desse povo lindo nesse lugar aqui. Sim ou não? Dá uma olhada para esse olho de Tandera do seu lado e fala para ele: tu é lindo demais. Queridos, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta para uma igreja que está em Colosso. Colosso era uma cidade. E antes de iniciar essa mensagem, eu quero orar com você, porque hoje o tema ele é bem pertinente, a oração. E eu gostaria que vocês abrissem de fato o coração. E Deus me deu essa mensagem na célula quando eu estava caminhando. O André está ali. Quem estava também nessa célula? Hoje pela manhã eu ministrei. Saiu tudo errado, mas Deus fala do mesmo jeito. E eu gostaria muito que Deus ministrasse ao nosso espírito, né, nesses 3 cultos, o que Ele ministrou ao nosso coração lá naquela célula a respeito de oração. Então eu gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos e permitisse esse ambiente se tornar sobrenatural na sua vida e que Deus marque você. Você não veio aqui à toa, você não veio apenas para mais um culto. Eu tenho convicção que Deus vai marcar a sua vida hoje. Eu tenho convicção que Deus vai ministrar o nosso espírito, que seremos edificados por Ele. Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez, para declarar a Tua santidade, para declarar, ó Deus, a nossa dependência do Senhor. Tu és a coisa principal neste lugar, papai. Tu és o pastor dessa igreja. Tu estás assentado no governo desta casa. Obrigado, Senhor, por cada ouvido que está atento à Tua voz. Usa-me como um instrumento de graça. E, ó Deus, que
a coisa menos importante aqui seja a performance, mas que o Senhor ministre no espírito de cada um e imprima a sua palavra, e que ela vire uma chave dentro de nós, porque eu tenho certeza, Deus, que se nós nos movermos em oração, com orações que têm o conteúdo, que têm o propósito, e que nos capacite, nós mudaremos a nossa realidade, tanto de vida, quanto de cidade. Oro assim, Deus, para que os olhos do nosso coração estejam abertos, e que de alguma maneira saiamos daqui dizendo, verdadeiramente o Senhor falou comigo. Eu oro assim, Senhor, te dando a honra, a glória e o louvor, amém? Irmãos, então, eu tinha orado ao Senhor e pedido, Pai, me dê uma palavra, para eu levar a essa célula, e Deus não só me deu a palavra para aquela célula, mas Ele me deu também a palavra para os cultos de hoje. Eu até me esqueci de contar isso no primeiro culto pela manhã, e hoje é uma noite especial, assim como foi também uma manhã especial, que é uma manhã de ceia, e hoje é uma noite de ceia. E a ceia, por muito tempo, ela nos foi um peso, e hoje eu vejo no semblante de cada um de vocês, o ânimo e o anseio por estar junto com os irmãos ceando. Eu olho assim e vejo, meu Deus, culto de ceia, todo mundo corre para a igreja para estar em comunhão com o corpo de Cristo, isso é maravilhoso. E a ceia é bem isso mesmo, é a comunhão, é estarmos todos assentados na mesa com Jesus. Então Deus preparou um banquete para você se assentar com Ele, e nesse banquete, nessa conversa, Ele quer alinhar a nossa vida. Então noite de ceia é noite de perdão, de arrependimento, é noite de olharmos para Jesus e sermos constrangidos, olharmos para a bondade dEle e ficarmos impressionados com tudo que Ele é. Ele é maravilhoso. E eu tenho convicção que nessa noite nós teremos um momento precioso com Jesus na ceia. E eu quero ministrar uma palavra muito breve, porque hoje o apóstolo Pablo, cadê ele? Cadê tu, homem? Já ministrou uma palavra muito preciosa ao nosso coração, nos momentos de oferta, então eu quero só ser mais um canal de Deus na sua vida. O Paulo escreve aqui aos Colossenses algumas chaves espirituais. Eu não sei se você sabe, mas por muito tempo a igreja foi muito ritualizada. Por muito tempo a igreja foi ineficaz no contexto de oração, porque suas orações se tornaram rituais, suas orações se tornaram repetitivas. E a oração, não sei se você sabe, ela é uma conversa com Deus. E Deus não está preocupado se você usa palavras bonitas, de boa retórica. Deus não está preocupado com isso. O que Ele gostaria de ouvir verdadeiramente o nosso coração, e que nós também ouçamos de fato o coração dEle. Porque numa conversa eu tenho convicção que se nós não ouvirmos e de fato sermos ouvidos, não há uma boa compreensão, uma boa comunicação, sim ou não? E a oração é isso, a oração é falar com Deus, é entrar em intimidade com o Senhor constantemente. E Paulo escreve em Tessalônica esse versículo. Isso aqui que vocês estão lendo é um versículo inteiro. No capítulo 3, se eu não me engano, de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: orai sem cessar. Orem sem cessar, como está na NAA. E a oração não é basicamente apenas também você se trancafiar em um quarto e ficar ali dias, meses trancados orando. Embora tirarmos momentos de secreto para orar é importantíssimo, a oração não acontece somente nesses momentos, porque senão não viveríamos nossa vida, e talvez esse versículo nós jamais conseguiríamos cumpri-lo, amém? Então a oração, ela é muito poderosa quando ela é feita de acordo com os princípios de Deus e com a vontade de Deus. No Novo Testamento nós vamos contemplar 12 orações apostólicas, que, diga-se de passagem, deveriam ser o conteúdo principal de nossas orações. Eu gosto de dizer que o crente, quando está se tornando maduro, quando ele está crescendo, ele inclui o nós e ele deixa de lado o eu. Vou repetir isso, você vai começar a entender o amor de alguém, principalmente os pais, quando ele começa a deixar o eu e ele começa a pensar no nós. Assim também é o pastor, assim também é os irmãos, quando eles começam a crescer, quando eles começam a entender o coração de Jesus, suas orações começam a envolver o nós e não apenas o eu. E aqui, nesse texto, está uma dessas orações apostólicas,
Paulo orando, escrevendo suas orações para a igreja que estava em Colossos. Paulo ora aos Tessalonicenses, Paulo ora aos Efésios, Paulo ora aos Coríntios. Paulo orou muito e escreveu suas orações, de maneira que nós hoje precisamos analisar isso, porque eu tenho convicção que Paulo alcançou o ápice de sua teologia escrevendo suas orações. Aqui, nesse exato momento, o apóstolo Paulo dá algumas chaves espirituais e que nós precisamos analisar. A primeira coisa pelo qual o apóstolo Paulo aqui ora para que eles adquirissem era clareza, plenitude, completude da vontade de Deus, que eles soubessem, para que eles tivessem revelação, para que eles tivessem não só a revelação, mas a plenitude da vontade de Deus. Isso é algo muito importante e precisa ser esclarecido para o povo do Senhor, que somos nós, a igreja. E eu quero perguntar para você, como está a sua vida de oração? Talvez você chegou aqui hoje e perguntando para Deus algumas coisas, pedindo algumas respostas, preocupado, aflito, angustiado, ansioso com algo. Mas eu quero te perguntar algo muito importante: como está a sua vida de oração? E eu não digo como está a sua vida de rezas repetidas, de orações programadas, de algo automatizado. Eu digo como está a sua vida de conversa com Deus. O Senhor, respondendo uma pergunta dos discípulos, eu me coloco agora, como os discípulos, e eu imagino Jesus assentado e os discípulos vindo e perguntando: Senhor, ensina-nos a orar. Ou o Senhor pode nos ensinar a orar? E muitos de nós já ouvimos e sabemos de cor a oração que Jesus ensina para eles ali, que é a oração do Pai Nosso. A maioria de nós conhecemos ela de cor. Nós poderíamos fazer agora aqui um grande vocal com a oração do Pai Nosso. Sim ou não? Mas eu gostaria de desmistificar algumas coisas para vocês. Muitos de nós viemos de igrejas, de outros lugares, e hoje, de fato, estamos adquirindo uma vida pessoal com o Espírito Santo, de estarmos além das linhas de uma caixa, de uma religião, e de adquirirmos verdadeiramente um convívio, uma intimidade com Deus presente, o Deus vivo. E imagine você em um relacionamento conjugal, onde você chega em casa, e todos os dias você olha para sua mulher e repete as mesmas frases: bendito seja você, minha mulher, que tanto faz o nosso amor de cada dia, o nosso pão de cada dia. És bela entre as milhares, Deus abençoe você. E sua única conversa com ela seja essa. No outro dia a mesma coisa: bendito seja tu, mulher, exaltada seja você por fazer o almoço para mim. E terça-feira novamente, quarta-feira novamente. Que relacionamento mais esquisito, estranho não seria esse? E eu olho a igreja, talvez contemporânea, engessada, que eu estou aqui colocando algo exagerado, mas nossas orações se tornaram isso. Parece que uma obrigação que nós temos o zelo de cumprir, porque se não cumprirmos essa mecânica, talvez nós não estaremos agradando ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se agrada desse tipo de coisa. Ouso dizer que Deus nem escuta isso. Deus não é, irmãos, um ídolo mudo, cego, surdo. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é alguém, e esse alguém está atento à nossa voz. Esse alguém está disponível a nós. Esse alguém tem desejos, tem vontades, tem sonhos. Essa pessoa ama desesperadamente. Essa pessoa tem ciúmes. Essa pessoa tem vontades, como eu disse. E se nós não estivermos atentos a isso, é bem possível que nosso relacionamento com Ele seja mecânico, automatizado, infrutífero. Por isso que muitos de nós estamos secos, preocupados, aflitos, procurando respostas externas, sendo que deveríamos tê-las internamente, a partir de um entendimento íntimo com a presença desse Deus.
E se nós vamos falar de oração, eu preciso te levar a essa concepção de que orar não é ficar repetindo a mesma coisa, como se estivéssemos longe dele. Embora muitas vezes nós continuaremos e prosseguiremos orando algumas coisas, principalmente no quesito do nós, orar é conversar. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele? Diga assim: orar é conversar com aquele que te ama. Então nós olhamos aqui para esse texto de Paulo aos Colossenses, e nós contemplamos Paulo dizendo que a igreja, que eles precisavam ter clareza da vontade de Deus. Repare que Paulo não está pedindo para eles terem clareza se era para eles serem abençoados ou não, porque isso eles já tinham convicção. O apóstolo Paulo estava escrevendo dentro de um contexto. Paulo estava elogiando eles, porque eles tinham recebido o amor do Senhor dentro do coração, e eles estavam dando muito bons frutos. E o apóstolo Paulo continua no verso 10 dizendo assim: por isso eu oro por vocês, por isso eu me coloco de joelho junto com os outros discípulos em favor de vocês, para que vocês adquiram, para que vocês tenham revelação da plenitude da vontade de Deus. E o que é plenitude, pastor? Tê-la de uma forma completa, não ter dúvida se aquilo é ou não é a vontade de Deus. Então, se nós iniciaremos agora, ou montaremos um cenário de uma oração saudável, eu gostaria que você prestasse atenção. Quantos querem hoje ter compreensão de que seria uma oração saudável aqui? Eu sei que muitos de vocês têm se sentido frustrados, porque algumas orações parecem não ser ouvidas, ou talvez ineficazes. E muitas vezes, talvez, você tentou, insistiu, e parece que não flui, parece que não somos ouvidos. E eu, de uma forma simples, através dessa mensagem bem breve, eu quero mostrar para vocês alguns princípios que estão inseridos nesses textos, dentro dessas orações de Paulo, que nos darão chaves preciosas para sermos eficazes em oração. Quem quer? Primeira coisa, o apóstolo Paulo disse que eles tinham que ter clareza da vontade de Deus. E aí, talvez entraremos num cenário muito preocupante, porque talvez você, como um bom cristão contemporâneo, é muito egoísta. Desculpa dizer isso, mas as nossas principais orações e mais fervorosas são por causa que estamos orando por nós mesmos. Se eu for perguntar aqui qual foi o último dia que você chorou pela igreja, talvez você vá falar assim: pastor, eu nem lembro quando eu chorei orando pela igreja. E eu não digo a igreja simplesmente essa aqui, eu digo a igreja, a perseguida, a igreja que o Senhor vai vir buscar, que é independente de placa, a igreja do Senhor, os nossos irmãos na fé, de orar por aquilo que o Senhor se importa, aquilo que causa hoje no coração do Senhor uma tristeza. Irmãos, esses dias atrás eu ouvi uma frase que me chocou. Um irmão que eu considero, um pastor que eu considero muito íntimo de Deus, disse assim: as minhas últimas conversas com Deus, eu tenho saído delas chorando, porque Deus está chorando, porque Deus está muito triste. E a tristeza de Deus não é porque não está tendo resultados, a tristeza de Deus é que seus filhos estão se perdendo. Isso já vem há muito tempo. Então, se tem algo que nós precisamos nos preocupar, irmãos, e termos clareza da vontade do Senhor, é a respeito da igreja, e deixarmos um pouco de lado o contexto pessoal, o contexto do eu, e começarmos a analisar o nós, analisar o coração do Senhor em detrimento ao que está acontecendo agora sobre a terra. E eu sei que você gostaria de uma palavra mais motivacional, mas se é para sermos eficazes e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem, é necessário que quando você abrir sua boca, seja no secreto ou em público, a sua oração seja eficaz. Você está aí ainda? Aqui então Paulo olha para eles e diz: vocês precisam, ele dizendo isso para Deus, né? Eu oro para que vocês tenham clareza da vontade de Deus, da plenitude dela. E eu disse que se nós formos entrar nesse cenário, porque somos egoístas, a gente vai entrar em dúvidas, porque talvez você não sabe se o relacionamento que você tem almejado é de Deus ou não, porque não tem intimidade com o Senhor.
Quero dar um conselho aqui para as solteiras e os solteiros. Não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque isso aí dá até processo. Mas se nós tivéssemos noção do poder que é orarmos na intimidade do Senhor, quando essa pessoa aparecesse, você não teria dúvida alguma. Quer um exemplo? Eu me lembro, vou me colocar, como exemplo de uma forma humilde, que antes de conhecer minha esposa, eu orava por ela, pelos detalhes do seu corpo, eu orava pelo seu caráter. A minha mãe está sentada ali, a minha mãe, hoje é uma pessoa muito fácil, graças a Deus, né, minha velha? Só que a minha mãe tinha um crivo muito alto para namorada, sim ou não, minha velha? E uma das coisas que eu falava para Deus é: Deus, eu quero que a minha esposa tenha um relacionamento muito bom com a minha mãe. Eu quero que ela se dê muito bem, porque a minha mãe é muito boa de se lidar, Jesus. Ela é assim, estou brincando só. E eu lembro que quando a Cibele apareceu, eu disse: essa aí é a mulher da minha oração. Eu não tinha dúvidas, tanto que nós namoramos pouco tempo. Não aconselho isso hoje, porque as pessoas não têm clareza. Então elas estão elas estão à mercê da sorte. Eu vou tentar aqui, porque não tem clareza, não tem intimidade. Então quer uma cantada poderosa, solteiro aí, quer uma cantada poderosa para você? A principal cantada do crente é essa: você é o menino da minha oração. Você é a mulher das minhas orações. Só que isso precisa ser verdade. Então desenvolver um relacionamento com o Senhor vai nos aliviar demais, vai nos fazer sofrer bem menos. Ou seja, a maioria de nós temos dúvida a respeito da vontade de Deus, porque não temos intimidade com o Senhor, não temos clareza de sua palavra. Então, se eu for entrar agora no cenário pessoal, no quesito oração, e dizer se você tem ou não clareza da vontade de Deus, talvez você vai sair daqui pior do que entrou. Mas eu quero que você tenha hoje clareza disso aqui, a respeito da palavra de Deus. Porque se nós temos clareza disso aqui, compreendemos muito bem isso aqui, nós não vamos ter dúvida a respeito do que é ou não a vontade de Deus. Porque ela é o principal crivo de quando eu vou orar, de quando eu vou evangelizar, de quando eu vou disciplinar, ensinar meus filhos, a forma como eu tenho que viver com minha esposa, pelo que eu devo estar preocupado, pelo que eu devo me ansiar, ou não me ansiar. Então a Bíblia é o maior filtro para nos darmos clareza do que é a vontade de Deus. E mais uma vez agora eu quero te perguntar: você tem clareza da vontade de Deus? Então a primeira coisa, Paulo vira para aquelas pessoas e diz assim: eu oro para que vocês tenham clareza da vontade de Deus. A segunda, Paulo diz que ele orava para que eles tivessem sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria, irmão, é você saber aplicar de uma forma eficaz o conhecimento adquirido. Então a diferença de conhecimento para sabedoria é que conhecimento é informação, sabedoria é a aplicação do conhecimento de uma forma eficaz. Principalmente nesse contexto, da forma que agrada a Deus, de acordo com os princípios. Quem está entendendo isso aqui? Entendimento espiritual, então, é você discernir todas as coisas. Entendimento espiritual é bem isso mesmo, é ter entendimento espiritual. E a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo. Então, se eu sou um orador que tenho clareza da vontade de Deus, que tenho sabedoria, que é o conhecimento aplicado, e que agora discerno tudo, a minha oração, ela não pode, ela nem será, não tem essa possibilidade dela ser apenas uma oração egoísta. Ela é uma oração abrangente. E essa oração, ela não só vai inserir minhas prioridades, como a prioridade do coração do Senhor. Então nós começaremos a mudar todo um cenário. Vou repetir. Então nós mudaremos todo um cenário. Porque a primeira coisa que eu aprendo aqui, escute, não se esqueça. Primeira coisa que eu aprendo é que a sua oração tem que ter um conteúdo.
As nossas orações precisam ter conteúdo. Você já conversou com aquela pessoa que a conversa dela é xoxa, chata, só fala mal dos outros, só vem para reclamar de dor? As tias, né? Todo mundo tem uma tia que só fala de dor. Essas conversas não são agradáveis, não tem conteúdo, não edifica em nada, não tem um propósito. Sim ou não? E nossas orações ultimamente só tem sido assim. E embora o Senhor tenha prazer em ouvir as nossas lamentações e talvez as nossas reclamações, os motivos pelo qual nós estamos entristecidos, precisamos entender que a oração é uma conversa. Se nós só formos ao Senhor para reclamarmos e falarmos as mesmas coisas, é bem possível que só estamos colhendo as consequências desse tipo de vida, desse tipo de escolha. Por isso nós precisamos adquirir prazer de estar na presença do Senhor e falar com o Senhor, não apenas como um Senhor que vai nos entregar algo, ou alguém que vai nos dar algo. Só vamos no Senhor para pedir algo e começarmos a desenvolver um relacionamento baseado no prazer de estar com Ele, porque Deus é uma pessoa, amém? Amém? Então a primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo junto com você é: a oração precisa ter conteúdo. Paulo orou as prioridades que ele via, e que, diga-se de passagem, todas essas prioridades que Paulo orou, que é o conteúdo, levava-se o povo, a igreja, a um lugar, a um propósito. Vamos ler o verso 10 para você entender. O 9 fala do conteúdo, agora o 10 fala do propósito. Olha lá, verso de número 10. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do... Projeta aqui, por favor, João. Na King James. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Algumas traduções diz, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Cadê o texto, por favor? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso de número 10. Enquanto ele projeta ali para a gente acompanhar. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então primeiro Paulo fala, preste atenção nisso, o conteúdo. Analise o conteúdo das suas orações. Mais uma vez eu pergunto, todas essas orações, ou a maioria delas pelo menos, são direcionadas para onde? Ou de onde? Do seu ego? Elas são direcionadas para você? O principal beneficiado é você? E eu digo agora a você, incluindo a sua família, porque talvez você se orgulhe e diz, não, mas eu oro pela minha família. Isso também é um tipo de egoísmo. Orar apenas para aquilo que é de nosso principal interesse. E por mais que isso seja bom, o povo de Deus tem que estar além dessas fronteiras. Vocês estão entendendo? E agora Paulo diz que a consequência de um bom conteúdo, um conteúdo que está alinhado com a vontade de Deus, nos levará a viver de modo digno do Senhor. Nos levará a viver de modo que o agrada, nos levará a frutificar em toda boa obra. A consequência, ou seja, o propósito. A oração de Paulo era uma oração extremamente eficaz. Eu ouso dizer para vocês que nós estamos aqui agora assentados, irmãos, como frutos de orações do apóstolo Paulo. Muitos de vocês estão assentados aqui e são frutos de oração dos pais, frutos da oração de amigos, frutos da oração de algumas pessoas que insistentemente estiveram diante do Senhor, deixando de lado o seu egoísmo e pagando de certa forma, entre aspas, um preço para que você conhecesse a Deus. E esse homem chamado apóstolo Paulo, que
trouxe fundamento, alicerce sobre a igreja, estabeleceu princípios dentro dessas orações, que nós precisamos adaptar as nossas orações, para que de fato, queridos, nós tenhamos eficácias com um poder gigantesco no reino dos céus. E será que você hoje poderia orar, assim como o apóstolo Paulo, e dizer: Senhor, eu oro para que nós como igreja, eu como família, tenhamos clareza da vontade de Deus para esse tempo, da vontade de Deus para nós, da vontade de Deus para essa igreja, cheios de sabedoria e entendimento espiritual, para que vivamos de modo digno do Senhor. Você sabe o que é viver de modo digno, irmão, do Senhor? É viver de uma maneira que as pessoas vão olhar e vão dizer: a forma como você vive, que você se relaciona, a forma como você vive, Deus merece. Deus merece o estilo de vida que você tem. Deus é digno da forma como você se relaciona. Ou seja, em outras palavras, estaria dizendo: a maneira com que você vive está totalmente alinhada com a maneira de viver do Senhor. Nós poderíamos orar e dizer assim: Senhor, traga santidade para a igreja. É uma boa oração, mas o apóstolo Paulo está lidando com as raízes. Ele está orando a Deus para que a igreja mesmo tenha clareza da vontade do Senhor, para que a igreja tenha sabedoria e entendimento espiritual, que a levará a um estilo de vida. Quem está entendendo isso aqui? Tem muitos de nós que não temos clareza espiritual, não sabemos a vontade de Deus, não temos entendimento nem sabedoria, e queremos viver de modo que agrada a Deus. Não consegue. É quase impossível. Por isso que nós temos que tratar as coisas pela raiz. Por mais que Deus quer nos dependente, o Senhor quer nos tratar de uma maneira que nós vivamos de uma forma espontânea, a partir do momento que encontramos com Ele. E não que o comportamento que nós vamos ter será forçado por uma boa intenção sua, ou talvez dos seus pais, de viver de um modo que agrada a Jesus. Deus quer que nós de fato, vocês estão entendendo isso aqui? Deus quer que nós de fato vivamos de uma maneira espontânea, que o honre diante das pessoas em público, e que o honre diante dele no secreto. Porque nós corremos um sério risco de tentarmos produzir aquilo que é a vontade de Deus apenas na frente das pessoas. Mas só o Senhor conhece o nosso coração e o que nós fazemos no secreto, quando ninguém está olhando. É por isso que Deus muitas vezes reprova o nosso estilo de oração, o nosso estilo de vida. E nós poderíamos aplicar isso em várias outras áreas aqui, mas nós hoje estamos falando de oração, amém? Você pode olhar para o irmão e dizer isso para ele: Deus está falando conosco sobre oração. E eu te pergunto: tu tens vivido de modo digno do Senhor, de acordo com os seus princípios, agradando o Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra? Era essa a oração do apóstolo Paulo para que aquela igreja vivesse. Então o conteúdo das nossas orações é extremamente importante, isso torna-nos eficazes. A segunda coisa que nós aprendemos é o propósito da nossa oração. Ela precisa ter um propósito já vislumbrado pelo aquele que ora. A oração não é apenas um desabafo. Nós não entramos na conversa com pessoas que amamos apenas para desabafar. Nós entramos principalmente na presença do Senhor, irmãos, para termos uma conversa eficaz e para que o reino espiritual de alguma maneira desenvolva, avance, para que aquilo que é tão poderoso que está sobre mim, que é o próprio Deus, de alguma forma se torne eficaz a partir de mim. E nós vamos ver aqui nesse contexto, para vocês entenderem, para a gente cear,
que o apóstolo Paulo tinha alguns propósitos específicos nesse contexto. Uma das coisas era para combater uma heresia que estava naquele contexto. Existia uma seita gnóstica que estava corrompendo os ensinos. E o apóstolo Paulo orava para que eles tivessem entendimento espiritual, para eles discernirem isso. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim: eu até gosto que alguns heréticos se manifestem no meio de vocês, para que aqueles que são sãos, sabem da sã doutrina, se manifestem. É como se ele dissesse assim: muitos estão aqui e têm conhecimento da verdade, sabem do que é para fazer, mas não fazem nada. Então é importante que às vezes aconteça uma heresia, para que essas pessoas se manifestem. E o apóstolo Paulo estava orando aqui, para que essa heresia fosse desfeita pelo entendimento espiritual que seria adquirido pela oração. E ele ora para que os cristãos tivessem essa clareza da realidade de ser e de viver uma vida e ser alguém que é digno de Deus. Eu gosto tanto de ouvir que alguns homens que viveram no século passado, ou 3 séculos atrás, que viveram de maneira que a terra não era digna deles. Cara, isso me move, sabe? Eles viveram vidas que essa terra corrompida não era digna deles. Viveram um curto espaço de tempo e fizeram coisas tão poderosas para o reino do Senhor, não para o mundo. Eles não são tão conhecidos pelo mundo, mas por aqueles que são do Senhor e pelo próprio Deus, são intitulados de homens que a terra não era digna. E eu oro ao Senhor para que nós sejamos hoje esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, em que os povos, as pessoas que nos conhecem, olhem e digam: a terra não é digna desse cara, a terra não é digna dessa mulher, a terra não é digna do que você tem feito. O estilo de vida que você vive dignifica o próprio Deus. Ele merece o estilo de vida que você vive. Imagine isso. E o Paulo menciona 4 maneiras de vivermos uma vida digna de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos viver para o seu inteiro agrado. Olhe para mim, não fique disperso, olha aqui. Agora não é hora de você mexer no seu celular ou ler sua Bíblia. Preste atenção. Viver de maneira que agrada ao Senhor, talvez deveria ser o nosso principal propósito de vida. Estar analisando os seus ensinos, e pela graça e misericórdia dEle, colocando em prática todos os dias. Frutificando em toda boa obra. Você vai conhecer aqueles que são pelos frutos que eles dão. Jesus mesmo disse que você vai conhecer as árvores pelos frutos. Vocês vão conhecer também os filhos de Deus pelos seus frutos. Não se pode colher banana de um pé de manga. A nossa teoria, a nossa fala, será comprovada pelo tempo de prática que temos. O Senhor quer que nós vivamos de modo pleno e conhecendo a Ele cada vez mais, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória. Irmãos, sobre nós existe um poder que nos fortalece sempre, em dias bons, em dias maus. Sobre nós existe um poder, você tem noção disso? Que gera integridade, que gera força, que nos dá destreza e perseverança. Não estamos só. Você pode olhar para o irmão do lado e dizer para ele assim: você não está só. Não pense que você está só. Então, para nós encerrarmos essa breve reflexão aqui, e falarmos o último princípio que nós aprendemos sobre oração.
a capacitação por meio da oração. Primeira coisa que eu aprendo é o conteúdo da minha oração e o propósito da minha oração. E a terceira coisa é a capacitação que vem por meio da oração. Você vai ver que o apóstolo Paulo, no verso seguinte, ele diz a respeito de heranças que eles iriam adquirir se eles aplicassem de fato o propósito e tivessem as consequências das orações pelo qual o apóstolo Paulo estava orando. E eu quero dizer para vocês que as orações, elas nos ensinam a lidar com as circunstâncias difíceis. As orações nos ensinam a lidar com pessoas difíceis. Não tem aquela pessoa difícil que você lida direto, seja no trabalho, seja na faculdade, um chefe, meu irmão, seja quem for. Eu tenho convicção que as orações te ensinarão a lidar com essa pessoa. Ouso dizer até que essa pessoa é muito usada por Deus para te provar, te fazer crescer. Enquanto nós não desenvolvermos uma habilidade de lidar com esse tipo de gente, nós correremos um sério risco de sermos reprovados sempre por Deus e não elevarmos o nível. Quem está aí acordado? E eu estou te dando uma chave, entenda, que a oração te leva a lidar muito bem com essas pessoas. Principalmente quando você começa a orar por ela. Tem aquele chefe bem abençoado que você tem? Comece a orar por ele, mesmo sem ele merecer. A oração, ela nos ensina a cantar em noites escuras. Sabe o que é isso? Ter um estilo de vida de adorador. Vou ensinar uma chave, quem quer? Quem quer, gente? 3 pessoas só. Acorda aí, cutuca o irmão do lado e fala para ele, ó, esse fundo musical está me fazendo dormir. Sabe quando o ambiente da sua casa está muito tenso, que você parece que não sente a Deus, há muitos dias que você está sendo atacado, espiritualmente falando o ambiente está fechado. Quem já sentiu isso? Meu irmão, esse é um momento de nós levantarmos clamores de adoração. A adoração, ela muda o ambiente completamente. Eu já vi muitas pessoas que quando estão sendo atacadas, espiritualmente falando, pessoas ofendendo, pessoas caluniando, problemas financeiros, sabe? N situações que deixam com que nós, de alguma maneira, estejamos frios, preocupados, ansiosos. Eu vou passar uma chave espiritual para vocês, porque ao longo do tempo eu vi que algumas pessoas guerreiam de uma forma errada. Nesse momento de deserto, talvez, de provações, de ataques, esse não é o momento de você levantar o seu acampamento, suas guerrilhas e começar a guerrear. Porque tem muita gente que nesse momento está ali, as pessoas, aquele ataque, diabo e tal, e começam também, Satanás, eu te repreendo, e não sei o que, eu repreendo essa dor, eu repreendo essa fase difícil, Deus, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu filho, e começam a guerrear dessa forma. E muitas das vezes não é eficaz como deveria. A maioria das vezes não funciona nada. A situação começa do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, perdão. E o que fazer então, pastor, nessa época, nesses dias, nessa fase da vida? Você levantar um altar de adoração. Quem está aí? Levantar um altar de adoração. E quando você começa a levantar esse altar de adoração, você vai ver que as barreiras, elas vão se quebrando. Você vai ver que o seu próprio espírito, ele começa a se quebrantar. E um mover poderoso começa a acontecer. E de fato aquilo que atacava agora começa a perder o poder. E aquele ambiente sobrenatural agora está disponível para que a sua oração seja eficaz. Quando levantamos um altar de adoração, aquele que ataca, aquele que causa um céu de bronze, aquele espírito que está causando um lugar seco, frio, sem vida, agora é repreendido pelo poder da adoração, e agora suas orações, seja ela de guerra, seja ela de intercessão, elas fluem de uma forma muito eficaz. Se você começar hoje, irmãos, a levantar um altar de adoração na sua casa, e dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bendito,
o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é precioso para você, e você começar a dizer o que Jesus é para você, o que o Espírito Santo é para você, nós começaremos a desenvolver um nível de oração muito mais poderoso e eficaz. Imagine se você tiver um bom conteúdo de oração, um propósito principal de oração, em um ambiente de capacitação, em um ambiente de sobrenatural, de quebrantamento, em um altar de adoração. Ninguém para, irmão, o povo de Deus. As coisas vão começar a fluir. Por isso eu oro para que hoje, mãe, você tenha clareza de levantar um altar de adoração, para que o seu filho volte à presença de Deus. Nós não temos o poder de mudar ninguém, mas você tem o poder de interceder por alguém de uma maneira eficaz. Então, se você levanta esse altar, irmão, você limpa o céu da sua casa, e as suas orações como flecha alcançando o trono do Senhor. É como se as regiões celestiais começassem a girar ao seu favor. E aí eu pergunto para você, como está o altar de adoração lá da sua casa? Às vezes nós estamos tão feridos por causa das ofensas daquelas pessoas difíceis que eu disse, tão magoados com situações que aconteceram, que o nosso altar de adoração está quebrado. O nosso altar de adoração está seco, não tem óleo nele, não tem vida nele. Há muito tempo que nós não choramos sobre ele. E Deus me trouxe aqui dessa forma simples, só para dizer para você, que Ele tem saudade do seu altar de adoração. Que Deus está ansioso por esses momentos de conversas, e essas orações alcançando o coração dEle. Vamos colocar de pé? Eu oro para que nós comecemos a desenvolver um estilo de vida, de adoração, de intimidade. E a partir de nós, todo um contexto familiar, de igreja local, de uma cidade, de um interior, seja mudado por um povo que entendeu um princípio tão básico como esse, que vive na prática a intimidade com o Cristo vivo. Se você hoje só entender isso, irmão, ir para sua casa e começar a viver essa intensidade com Jesus, já vai mudar tudo, já é o suficiente. Feche seus olhos, por favor. Pai, oh meu Pai, como temos sido falhos, Senhor, como nós temos fugido de Ti, como nós temos caminhado longe, ó Deus, do Teu secreto. Nós estamos apenas colhendo partes do Senhor que são adquiridas por terceiros. Nós nos acostumamos a ouvir falar de Ti e não ver e contemplar pessoalmente a Tua vontade e as Tuas palavras, a Tua presença, Senhor. Oh Jesus, a Tua presença é a coisa principal. Ensina-nos a orar, Senhor. Um dia os discípulos, de alguma maneira, perguntaram isso para o Senhor, pediram isso para Ti. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ser eficaz, ensina-nos, Senhor, os caminhos, ou o caminho do Seu coração. Por favor, não nos deixe se corromper e nos acostumar com essa vida fria, seca. Nós oramos para que esse Espírito, o Espírito Santo, seja percebido, para que o Espírito Santo seja visto, que ele não passe despercebido ao longo de nossa rotina. Oh doce Espírito, nós clamamos por Ti,
ao acordar, que nós nos relacionemos com o Senhor, por todo o dia, que nós nos relacionemos com o Senhor, e que da nossa boca saia as orações mais eficazes, Pai querido, orações que te agradam, orações, ó Deus, que te exaltam, orações intercessórias, orações com conteúdo, com propósito, orações que nos capacitam a viver situações difíceis, com pessoas difíceis, para a glória do Teu nome, Senhor. Imprime essa mensagem no nosso espírito, imprime essa palavra no nosso espírito, papai. Imprime essa oração, esta palavra no nosso espírito, papai. Eu oro, Senhor, a Ti nesse momento, junto com os meus irmãos, e peço ao Senhor que sobre nossa casa tenha um ambiente de glória, um ambiente de graça, um ambiente, ó Deus querido, de bondade, um ambiente de paz, de sobrenatural. Querido, nesse momento agora, abra sua boca e comece a orar. Abra sua boca e comece a adorar. Diga ao Senhor que de alguma maneira te leve a essa vida, esse estilo de vida, de oração. Pai, nós nos colocamos agora em Tua presença. Abra sua boca, irmão, e ore. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que essa palavra seja impressa no nosso espírito, Deus. Eu sou todo seu fogo em seus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou Você pode levantar suas mãos aos céus em um sinal de rendição ao Senhor e dizer para Ele que a forma como nós temos vivido, a forma como nós temos relacionado com Ele, nós não aceitamos mais. Eu oro ao Senhor para que de fato essa igreja seja uma igreja muito eficaz para o seu cenário local, e isso vai ser estabelecido por aquilo que nós vamos fazer no secreto, através de nosso posicionamento em oração. Eu oro ao Senhor para que nós, como igreja, entendamos a dimensão que é sermos eficazes em oração como igreja, como pais sobre nossa família, como homens e mulheres de Deus, de sabermos que tem muitas pessoas que nós nem conhecemos ainda, que serão salvas através de nossa intercessão. De homens e mulheres que encontraram o coração de Deus e que agora se comprometeram a sofrer as dores que o Senhor está sofrendo, a orar por aquilo que o Senhor está pedindo, e não por aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, com orações egoístas. Queridos, um dia nós nos encontraremos com o Senhor, e eu tenho convicção que Ele de alguma maneira irá nos galardoar, o Senhor irá nos abençoar. Porém, eu também tenho convicção que muitos de nós nos encontraremos com o Senhor, e o Senhor olhará e dirá que não foi cumprida a missão, porque nos envolvemos demais com essa vida, nos envolvemos demais com as coisas daqui. E eu oro para que você e eu tenhamos essa preocupação boa, de assumirmos essa responsabilidade de filhos de Deus e nos colocarmos de joelhos pela cidade,
de colocarmos de joelhos pela nossa família, de nos colocarmos de joelho pela igreja, pelos projetos do Senhor, com orações cheias de conteúdo, cheias de poder, orações que têm propósito, que nos capacitam. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos assim, entregamos ao Senhor esta palavra, que ela caia na terra boa do coração, Senhor, de cada um, em nome de Jesus, e que ela nos incomode. Eu quero fazer um apelo.